Bem-vindos ao Sinapse, o podcast da Luft. Estamos aqui para discutir não só o mercado de saúde, mas o mercado de logística e de negócios brasileiro. Meu nome é Felipe Celistre, estou acompanhado hoje do meu colega Gustavo Saraiva. Sou o outro co-host aqui do nosso novo podcast e hoje a gente tem o prazer aqui de entrevistar uma pessoa ilustre. A gente não podia começar de forma diferente. Vamos começar com o Fernando Luft, nosso acionista e fundador. Bem-vindo, Fernando. Obrigado. Normalmente eu que entrevistei vocês a vida inteira. É verdade. Então, uma alegria estar com vocês aí. Vamos ver se a gente faz um conteúdo interessante para quem está assistindo. É bom sentar pela primeira vez do outro lado da cadeira, né? É bom para saber o que a gente sentiu uns tempos atrás. Mas Vamos deu lá. certo. Até aqui foi tudo bem. Isso aí. Fernando, eu acho que a gente pode começar com você contando um pouquinho da história da Luft, né? Claro, vamos lá. A Luft começou lá no interior do Rio Grande do Sul, na década de 70, através da primeira geração, meus pais, meus tios. E naquela época o grande gancho era levar para as cidades do interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, aquilo que surgiu na época, né? E os grandes produtos que tinham na época era fogão, geladeira, então muita daquilo que não tinha ainda na casa, né? E a Luft se desenvolveu, depois se transformou numa companhia regional importante de encomendas entre cidades do sul do Brasil. E assim foi avançando no sul, no sudeste, e a primeira geração transformou a Luft numa empresa importante no sul do Brasil. E a minha história começou ali em 92, 93, já num escopo de especializar a companhia, né? A gente foi a primeira companhia, a segunda geração trouxe isso. Quer dizer, como é que a gente transformava aquela empresa regional numa empresa importante, aquilo que foi semeado, foi plantado, como é que nós poderíamos transformar numa empresa muito grande? Nós tínhamos essa ambição positiva, né? E assim foi feito. E o caminho que a gente percorreu foi a especialização. Então nós começamos pelo agronegócio, que era algo impensável na época. Se transformava, imagina, se transportava medicamento, agroquímicos, alimentos, tudo junto. Misturado. E a gente foi a primeira empresa que se especializou. E junto disso, e vocês são frutos disso, porque os sócios, nós não somos CEOs, né? Nós implementamos o conceito de profissionalização. Então foi a primeira empresa que se especializou e se profissionalizou, e o conselho tem seus papéis bem definidos junto aos executivos que tocam muito bem, diga-se de passagem, o negócio, bem porque nós crescemos, além do agronegócio, nós depois criamos o setor de e-commerce e também o healthcare, por último, deixei aqui porque é o nosso escopo principal aqui. E nos três, sucesso desse modelo de especialização e profissionalização é que somos líderes de mercado nos três segmentos hoje no país. Essa questão da verticalização acho que é importante, porque a Luft tem um DNA de inovação, né? A gente tem a inovação no nosso DNA nesses últimos 50 anos. Sim. Muito presente, muito forte. Eu acho que essa foi uma delas. A gente tem vários outros casos, né? Como o Expresso Noturno da primeira geração, que fazia entrega em 24 horas. Para você ter uma ideia, a gente fazia em 24 horas de qualquer cidade do sul do Brasil para outra cidade. Nem hoje, com a modernidade de hoje, se faz isso. Esse era um ponto que eu queria trazer, porque hoje se discute muito, né? Tem uma briga de foice aqui, e isso lá na década de 80 já era feito, né? Depois dessa verticalização, especialização por negócio. Então, mostra que desde o começo essa questão de inovação está dentro do DNA dos fundadores e, obviamente, para a gente. Dúvida, né? Além dessa história inicial, depois as empresas se especializaram. Em cada empresa especializada teve inúmeras inovações, né? Então, tive a honra de participar de algumas. De muitas delas, né? E você vê o sistema via satélite em caminhões lá em 92, a primeira companhia foi a nossa. Sim. 100% da frota.
existia um problema sistêmico, que era o roubo de cargas de produtos químicos, e nós fizemos uma aliança com uma companhia importante que pertence ao piloto Nelson Piquet, e nós fomos a primeira empresa do Brasil a adotar o sistema via satélite, e ali a gente deu uma bela solucionada nessa questão de roubo. E foi embrião, porque a partir do satélite foi adicionada uma série de tecnologias, né? A gente foi descobrindo que a logística não era só transportar um produto de um local até outro, né? Mas era assim também as informações relativas a esse trânsito, né? Então, logística é isso, não é só transportar o produto, mas também ter as informações de um ponto até o outro. E hoje a quantidade de informações, você é o nosso CTO, né? É absurdo, tem muita informação, mas a gente começou lá atrás. Esse é um ponto que você trouxe interessante, até a data de 92, 93, né, da gente ser a primeira empresa com 100% da frota rastreada no Brasil todo. Sim. A data de 93 é interessante porque a partir daí a gente começou a disponibilizar essas informações para os nossos clientes. Que ano você entrou na empresa? Eu entrei em 90... 27 anos. 27 anos. Eu entrei em 98. 98. E o primeiro projeto foi justamente trabalhar na integração de rastreamento pela internet, que não era internet ainda, né? A gente trabalhava com BBS, para os dinossauros aqui, o pessoal vai saber o que é. Mas o mais interessante é que a gente já disponibilizava para os nossos clientes informação de posicionamento remota, de carga, dizendo exatamente onde a mercadoria estava, o veículo estava, em anos 2000, 99, 2000. O Google Maps foi inventado em 2022. Então, se a gente tivesse focado mais na tecnologia e menos na logística, pode ser que a gente estava fazendo um outro podcast a gente hoje. Poderia ser o dono do Google Maps. Talvez, né? Algo assim, né? Era uma boa, pô. Seria uma boa, né? Essa foi a época da criação da Luft Healthcare, né, Fernando? 98? 98, a gente fez uma aliança com uma joint venture com uma grande companhia europeia. Naquela época nós segregamos bem os dois negócios, as duas divisões. Uma era para o mercado médico hospitalar e a outra para o mercado farmacêutico. Então fizemos duas joint ventures, fomos sócios, acho que 25 anos, na empresa de médica hospitalar, e na empresa farmacêutica já ficamos poucos anos de sócios. A Luft adquiriu 100% do capital e é hoje a Luft Healthcare. Então foi um grande sucesso, tanto na sociedade que a gente fez, é uma empresa que continua, é importante, e a Luft Healthcare cuida de medicamentos, né? Embora hoje acho em outras áreas do mercado de saúde também. Eu acho que a nossa transação foi em 2017. Então hoje, já cumprindo o prazo, né, de quarentena, a gente pode também oferecer serviços na área médica hospitalar. Aliás, eram bons tempos, né? Os clientes gostavam muito da gente. Bons tempos. Falam isso até hoje. Você falou um pouquinho de especialização, né? De agro, de e-commerce agora, de health. Eu acho que essa decisão foi determinante para a estratégia da companhia desde o início, porque eu acho que não era comum no final dos anos 90, né? Empresas de logística ter verticais, especializadas por negócio. Hoje isso já é mais comum, né? Algumas empresas têm verticais de negócio, mas a Luft nasceu assim, né? Nasceu especialista em cada um dos mercados que ela atua, né? A preocupação era o seguinte, era não ter mais família do que empresa, né? Então a gente aproveitou essa característica pessoal da família, dos membros da família, que tinham um perfil empreendedor, e a gente sempre buscou isso, quer dizer, tem que ter mais empresa e menos família. Então você pode ver que a gente é uma das poucas famílias que o número de empresas é maior do que o número de familiares. O número absoluto de empresas é maior. E eu acho que veio disso, dessa capacidade empreendedora, dessa veia empreendedora, de cada um fazer o seu negócio. Eu mesmo não fundei a primeira companhia das divisões nossas
Mas já na healthcare veio essa veia empreendedora em mim e falei, pô, eu também quero montar a minha divisão, né? E foi feito isso em 97, com a Joy Venture no mercado médico hospitalar. Em 2001, nós iniciamos a Operação Pharma. Então, 97 médico, 2001 Pharma. Então, até hoje aqui, né? E as outras divisões também começaram de forma anterior, e estão todas elas vivinhas e líderes de cada mercado. Então, acho que é o perfil empreendedor nosso mesmo. Você é formado em Direito, né, Fernando? Eu sou formado em Direito. E nunca pensou em seguir carreira de Direito? Nunca pensei, eu queria, na verdade, ficar perto da minha namorada e fiz Direito, foi isso. Mas, de verdade, é o seguinte... É uma boa estratégia. Eu me formei em Direito e eu acho que a Universidade de Direito foi muito boa para mim, porque eu era muito tímido, não que eu seja extrovertido hoje, mas você vai avançando, mas ela me ajudou a me comunicar melhor, me expressar melhor, porque tem muito debate na Faculdade de Direito, e também escrever bem, né? Hoje já, passando para hoje, a gente pode falar que ela me ajudou mais também em questões de compliance, em questões de governança, de responsabilidade que a Luft tem, e a gente é bastante rigoroso nisso, nas regras de compliance. Então, acaba ajudando muito nessas características pessoais, e algumas servem de apoio profissional para você. Por exemplo, eu não faço contrato, a gente tem um corpo jurídico fantástico, mas eu tenho familiaridade quando eu vejo ali o contrato, eu consigo identificar algum risco potencial, enfim. Então, me ajudou muito para a minha vida, eu recomendo. Para quem quer ser empreendedor, também é uma faculdade de apoio complementar. Ou, se for o caso, a veia empreendedor está dentro da gente, não está dentro da faculdade, né? Sim. Eu acho que vem disso. Eu vi muita gente na minha faculdade que não tinha nenhuma veia empreendedora, estava na faculdade de administração, que eu fiz também, e tinham pessoas que fizeram direito, tinham uma capacidade enorme de empreendedorismo, né? Assim como na área de engenharia tem o empreendedorismo não está numa caixinha, vem de dentro, né? Não se ensina, né? É difícil ensinar, né? Tem uma certa vocação também. E essa diversidade dentro da família, né? O seu pai é dentista, irmão administrador, você é advogado. Você acha que isso também contribuiu para o ecossistema todo, essa diversidade de cada um pensando um pouquinho diferente cada do um outro, pensando, né? Era uma coisa que era diversa, mas complementar, e isso possibilitou... Eu acho que ajudou, e nós tínhamos gostos, até hoje temos gostos diferentes, né? Então, por exemplo, eu sou um cara muito mais ligado para a área de humanas, aí tem sócios que são mais ligados para a área de engenharia, né? Tem sócios que gostam mais de transporte, tem outros que gostam mais de armazenagem, logística, de informação, tecnologia. A verdade é que tudo é importante. Então, sim, você começa a se complementar dentro do grupo e um ajuda o outro, né, nesse sentido, né? Acho que é importante complementar, entender, né? Às vezes tem um cara que gosta mais de comercial, outro mais finanças, outro mais gestão, outro mais operações. Ainda bem para você que ninguém é especialista em tecnologia, cara. Mas hoje está... Se tivesse um Luft que soubesse programar, você ia se ferrar. Estava ferrado. E fala um pouquinho de hoje, Fernando. Tu falou aí da tua veia empreendedora, no nascimento da empresa, 98, sim, com a Luft Healthcare. Hoje a Luft é uma empresa consolidada, tem 50 anos de mercado, administração profissional, com executivos, incluindo nós todos aqui. E a tua rotina hoje, fora do dia a dia do negócio, continua empreendendo em outros negócios? Em que área especificamente? Eu participo naturalmente do conselho, tenho um acompanhamento próximo do negócio junto a vocês, procuro não interferir no dia a dia, mas definir as políticas, né, os valores e, obviamente, fazer aquelas reuniões que são de rotina, de fechamento de resultado, de governança, de aprovação de investimentos, acompanhamento das questões estratégicas, e sempre dando uma atenção especial em relação aos valores que nós do Conselho estabelecemos para verificar se esses valores estão sendo performados, né? Em paralelo à Luft, eu tenho empresas, eu tenho uma empresa de participações, uma Venture Capital,
que aposta nessa outra vertente minha, que é gostar muito de tecnologia, olhar o que está acontecendo no Brasil em setores diversos, principalmente ligado à questão de biotecnologia e também na questão de humanas, e são setores que me interessaram e eu investi já junto com meus filhos numa nova vertente de negócio, né? Então, minha rotina é dar bastante apoio para essas empresas que precisam mais do meu apoio, até de acompanhamento, gestão, formação. São empresas que estão em outra fase. E com vocês é trocar ideia, puxar a orelha, máximo, não passa nisso, mas num ambiente bastante positivo e aprendendo bastante com vocês. Eu aprendo muito com vocês. Eu considero vocês uns caras brilhantes. Vocês certamente conduzem a empresa muito melhor do que nós conduzimos e conduziríamos para o futuro, né? Então, é um ganho para a história e um ganho para o futuro. Eu acho que eu acho que isso é uma coisa bastante reconhecida por todos que trabalham na Luft e pelos nossos clientes, certamente, que você falou de valores, que são a consolidação dos valores, né? Sim. E a gente percebe, né, Gustavo, no dia a dia da empresa, todos os nossos colaboradores, especialmente da Healthcare, que são 1.000 colaboradores, um pouco mais de 1.000 colaboradores, vivendo aqueles valores diariamente. E eu acho que essa é uma das grandes fortalezas que a gente tem, né? E eu acho que é o que ficou fácil de... que é a raiz de quem fundou, né? Tá ali, é o manual escrito. Veio a ideia no corredor, assim, e eu escrevi. E, de fato, acho que pouca coisa foi mudada, né? Nada foi mudado, né? Tá e lá, é o que é percebido no dia a dia. Tá lá, então, é uma verdade bastante importante. A gente tem feito muitas reuniões com pessoas, com clientes de fora do país e tudo mais, e eles sempre chamam a atenção para os valores. Falam assim, olha, nunca vi uma companhia que tivesse alegria no... A alegria é sempre citada. Nunca vi uma empresa que tivesse alegria como valor. Porque... é alegria de servir, é uma coisa que veio muito da gente, né? Quer dizer, alegria de servir. Além, claro, um ambiente positivo, pode ter uma brincadeira aqui, outra lá. Sempre tem. Mas é alegria de servir, né? O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer pela tua empresa? O que você precisa da gente, né? E eu acho que é isso que a Luft quer ser percebida, né? Como uma empresa que tem gente feliz trabalhando lá, né? A gente poderia investir em muita coisa, poderia investir na marca, na reputação, enfim, tanta coisa. A gente investe no nosso time, né? Porque eu acho que eles que fazem realmente a diferença, a gente tem que fazer a diferença por eles, né? Tanto no aspecto de saúde, né? Saúde física, saúde mental. E quando a gente fala de saúde mental, não é só... e a gente tem isso, mas não é só isso. Ter psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, especialistas em gestão financeira, para essa questão é importante, né? Mas também, principalmente, a gente investe também no comportamento da nossa liderança, na formação e comportamento da nossa liderança, né? Eu acredito muito que o líder tem esse papel transformador. Então, na Luft, passa longe um líder que vai cuidar, que vai ter um comportamento de assédio, um comportamento de homofobia, de racismo, de machismo. Esse tipo de coisa a gente preza muito, né? Porque a saúde mental é uma mistura da vida pessoal de cada um, mas, puxa vida, quanto tempo se passa dentro da empresa? Vocês mesmos, quanto tempo? A maior parte do maior parte. Então, se você tiver um chefe tóxico, né? Isso impacta em todo o time, né? É abusivo, humilha as pessoas na frente das outras. A gente tem metas, a gente tem prazos, a gente tem objetivos, mas dá para fazer isso com humanidade, com alegria, com respeito. Principalmente. E você vê, desde o nosso cara mais simples, aquele cara que movimenta os produtos, o nosso motorista, que atende o cliente, que chega lá na porta do cliente. Esse cara está feliz, faz muita diferença. Né? Então, veja assim,
até caras assim, vou decidir se eu vou optar por um provedor ou não, nós, ou um competidor nosso. O cara vai lá, ele olha uma instalação, a nossa é bonita, dos outros são bonitos, vê os times, as diretorias, mas fica a dica aqui. Sim. Isso não representa nem 5% das nossas empresas. 95% são as pessoas mais simples. Sim. E elas estando alegres, e elas sendo respeitadas e cuidadas na saúde física e principalmente a mental hoje em dia, esses caras é que fazem a diferença. Nós somos bons, mas também os caras das diretorias dos outros times são bons. E os outros 95%? Olha, eu ouso dizer que aí a Luft dá de lavada. Né? Então a alegria é um valor que talvez é o que eu mais gosto junto com o diálogo, né? Diálogo é outro valor que eu gosto muito, porque lá na Luft não tem essa, eu sou diretor, não falo com o gerente, sou gerente, não falo com o supervisor, sou supervisor, não falo com o operador. Né? Você sabe que vocês, CEO, CTO, que se o funcionário mais simples nosso for lá conversar com vocês, é dever de você escutar. Porta aberta. Né? Então acho que é isso. Acho que a gente não, na Luft ninguém tem o direito de tirar a voz de ninguém. A gente tem muito para aprender. Você imagina, o que a gente tem para ensinar alguém que fez 1000 entregas aquele mês? É aquele cara, aquele motorista, aquele auxiliar, ele que tem que nos ensinar. Sim. Como é que eu vou calar a voz desse cara? Né? Então, quer dizer, não é nem inteligente. Então, diálogo e alegria é muito importante. Tem os outros valores também. Certamente, boa parte da percepção que o nosso cliente... que o cliente do nosso cliente, que o cliente da indústria farmacêutica ou da indústria de saúde tem a respeito do nosso negócio, vem dessa pessoa, que está lá no dia a dia da operação, está na frente de batalha, o ajudante que entrega a carga. A percepção da qualidade do nosso serviço vem da percepção dessa atividade, né? O ideal é que quando fosse selecionar no bid deles que eles fizessem, tivesse o índice de alegria. Se tivesse, olha... A Luft ia ser mais prestigiada além do que já é, né? Ia ter mais cliente que não está dentro da Luft, dentro da Luft. Essa é uma boa essa é uma boa para a área de procurement das empresas. Aí adicionarem um índice de alegria. Faz uma super reunião de alto nível, mas lá no dia seguinte, quem dá bom dia para o cliente? Sim. Quem vai lá de forma educada com o cliente? Acho que todo mundo já viu gente que não está feliz atravessar um pouquinho, né? Sim. Chegar de mau humor, não ser tão educado, não ser isso. Pode ser uma questão até de saúde mental. E a Luft cuida muito, a gente tem muitos programas. Né? Agora, não adianta só colocar na conta de um psicólogo e tal. A gente sabe o papel da nossa liderança. Uhum. O papel da nossa liderança é ter um clima positivo. Não conheço gente muito feliz perto de chefe chato, não, tá? Aliás, vocês estão aí há mais de 20 anos comigo. Né? Isso é estatístico. Se vocês não gostam, admiram o chefe, ninguém fica muito tempo na empresa. Né? Não. As pessoas ficam mais tempo ou menos tempo da empresa por causa do chefe. Eu acho que essa é uma resposta boa, né? 27, 20. E tem mais uns quantos assim, 26, né? 25. Tem mais uns quantos assim aqui na plateia hoje. Tem bastante. Vocês me elogiam, porque eu não vou fazer autoelogio. Tá certo. Esse é o elogio já. Certo. O tempo já é o elogio, né? Os fatos, né? Com certeza. É verdade, empresas que têm turnover muito alto, absenteísmo muito alto, esse é outro ponto. Problema de rescisão muito alto. E eu sou uma super empresa. Não, você não é. Porque absenteísmo alto, turnover alto, demissões altas, reclamatórios trabalhistas altas, é uma questão. O papel aceita tudo e o ouvido escuta tudo. Sim. Mas esses indicadores altos, vocês têm sérios problemas nas relações humanas. Com certeza. E a gente tem muito orgulho que esses indicadores, por exemplo, turnover, a Luft é disparado o menor do mercado. E era grande. Só reduziu, não porque a gente foi para o discurso, porque a gente teve ações e tem ações efetivas e comportamentos efetivos. Tem coisas que são permitidas, a humanidade é permitida, o diálogo é permitido, e esses absurdos que a gente vê aí no dia a dia, que confrontam com os nossos valores, não é permitido. A gente é muito disciplinado com os nossos valores, né? Mesmo na era da tecnologia, da automação, o fator humano continua extremamente relevante, né? Não importa quantos sistemas tiver.
Não. E quanto automação você tiver, o fator humano continua sendo. Faz toda a diferença. A questão assim, a reflexão é, o fator humano faz a diferença nas empresas. E as empresas fazem diferença para as pessoas? O cara chega lá e diz, o fator humano que é a diferença da minha empresa. Aí vai lá o líder dele, ou ele mesmo, vai lá e humilha a pessoa. Então, tem que ser uma mão de via dupla, né? Totalmente. Pronto, o Fernando já deu um corte pra gente bom pro... o Fernando já deu um bom corte pro primeiro podcast, não deu? Tem alguns aqui já. Muito bom. Muito bem, e o futuro, Fernando? O que você imagina? O mercado se movimenta, né? E o mercado de saúde? O que você... O mercado tem evoluído para produtos de baixo valor agregado, para produtos de alto valor agregado, de alta especialização, ainda maior, biotecnologia. Com biotecnologia. Quer dizer, a logística pode gerar muito valor para a indústria. Olhando assim, até dentro, a gente faz a estratégia do nosso cliente, né? Mas olhando assim, comparando as nossas divisões, você tem um mundo muito mais avançado do ponto de vista conceitual no e-commerce do que no pharma. Sim. Né? Agora, essa é uma decisão da indústria, uma decisão da cadeia, não é nossa. Né? Hoje, a indústria tem essas coisas, quer dizer, olha, é da indústria para o distribuidor, para o ponto de vendas, ou da indústria para a rede de farmácias para o ponto de vendas. Né? E quando você vê o e-commerce, a coisa já vai muito mais para o consumidor final. Mas, enfim, é a característica do mercado, tem pontos muito positivos no modelo atual, de conforto atual, e tem gente já fazendo diferente. Eu vi esses dias, a gente acompanha, tem uma companhia que tem armazéns próprios no Brasil inteiro e fazem a venda direta, e fazem a promoção. Né? Enfim, eu acho que tem desafios aí, que eu acho que a inteligência artificial pode ajudar, mas tem muita ruptura no ponto de venda. Né? São escolhas. Eu digo assim, a Luft quer armazenar com a gente armazena, quer ter armazém em qualquer lugar do Brasil, a gente coloca, quer vender direto, a gente vende, quer vender para a rede, a gente entrega, quer vender para o distribuidor, a gente tem uma relação excepcional com eles. Né? E é a turma que se organize, a gente está pronto para fazer tudo. Quer mandar rodoviária, a gente tem, quer mandar aérea, a gente tem. Né? Enfim. Quer usar só a tecnologia, a gente tem, né? A gente fez um projeto grande, recente. Isso é um capítulo à parte, né, Gustavo? Você tem feito um trabalho extraordinário de produtos que a gente utiliza e que podem ser utilizados por terceiros, né? Nós temos empresas segregadas na área de tecnologia que prestam serviço daquilo que a gente desenvolveu dentro de casa. Foi muito bom para a gente alcançou excelentes resultados. E de tão bom que a gente viu ali um produto, uma oportunidade, cria uma empresa de tecnologia e ela tem uma vida independente e sai oferecendo produtos para o mercado. Então, isso sim, sempre a Luft acaba também sendo um laboratório para novas ideias e novos empreendimentos. Eu acho que essa é uma boa definição para a Luft. É um grande laboratório estruturado, com governança, mas é um grande laboratório para novas ideias. Porque um dos valores que a gente não falou que é a inovação, né? Sim. Por exemplo, uma vez eu passei no corredor e o cara falou, pô, Fernando, a Luft é uma empresa que tem um certo tamanho, e isso tem uma coisa que a gente ela é um pouco conservadora. Eu falei, eu acho que a gente falhou com você, porque a Luft não é conservadora, né? Se tiver alguém conservador, talvez seja você, mas é porque a gente informou mal você. A Luft não é conservadora, a Luft é inovadora. Com certeza. Hoje vocês me perguntaram aqui sobre a história, eu contei, mas o meu tesão é o futuro. Né? E eu quero fazer tudo diferente do que eu fiz até agora. Né? Você imagina se eu utilizasse os mesmos caminhões de 20 anos atrás, os mesmos armazéns de 20 anos atrás, Sim. o mesmo software de 20 anos atrás. Então, a evolução é condição de sobrevivência. Você tem que se criticar os seus modelos, tem que fazer diferente. Quem quer fazer igual, cara, eu acho que a Luft não é um bom fazer lugar. Igual e ter resultado diferente, né? Quem faz igual, colhe o mesmo resultado. Quer colher diferente,
tem que fazer diferente. Então você vê aí, a gente já está aí muito tempo, né? Nós três aqui estamos aqui 25, 30 anos e está vindo uma meninada, né? Sim. E a meninada tem uma linguagem nova, A base vem rede forte. social, maneira de ver a vida. E é problema deles? Não, é problema nosso. A gente tem que saber conversar com eles. Sim. Né? Pô, eu vejo assim, pô, que juventude de xarope, né? Xarope é você, cara, que não sabe falar com eles, né? Tem que saber se comunicar, ver o que é relevante, o que não é, qual é a dor da meninada, né? Eu acho que isso é quem consegue, e a gente tem uma oportunidade grande hoje, né? Porque a gente tem quatro gerações, 5 gerações. 5 gerações simultâneas no mesmo ambiente de trabalho, né? E quem consegue consolidar isso e tirar o melhor de cada uma delas ali, eu acho que é quem larga na frente. Né? Que é um pouco do que falam muito do Vale do Silício, né? De pessoas diferentes, de países diferentes, culturas diferentes, formações diferentes, ideias diferentes, juntas para criar novas coisas. Eu acho que é isso que a gente tem conseguido fazer lá também, e quem consegue extrair o sumo dessa junção aí de várias gerações, eu acho que é quem está na frente. Não, tem que ter diversidade, né? Eu, por exemplo, gosto de praia com areia, tem rico que não gosta, né? Que nojo da areia, eu gosto. Que ali passa o cara que é tatuado, passa... O cara que vende miçanga. O vendedor de quebra-queixo. Tem vendedor muito bom na praia. Sim. Né? Pô, tem muito empreendedor na praia. Você aprende... Estão todos na internet agora. Eu acho uma diversão. diversão, Tem vários fazendo publicidade. Eu acho uma diversão. Aí tem cara que quer ficar mais recluso, tudo bem. É bom também, mas assim, eu gosto de vida, eu gosto de gente. Né? Agora não é fácil, né? Porque a gente pressiona por inovação, com essa vontade, mas a gente está num mercado eminentemente conservador, que é o mercado de saúde, né? Sim. O mercado de saúde é extremamente conservador, né? Eu diria que... Eu acho que esse é o desafio. Talvez a mudança geracional nos apoie aí. Sim. Né? Porque também tem que entrar alguém lá do outro lado da mesa que ajude, que nos apoie no movimento, né? A gente tem visto, conversando com alguns prospects aí e até clientes, acho que principalmente no mercado de medical device, né? Sim. Com uma vontade muito grande de fazer diferente. Uma vontade diferente, uma vontade de receber novidade. De receber novidade. Alguns falando, cara, eu só tô recebendo o que eu recebi há 30 anos atrás. Tem que ter alguém novo, tem que trazer alguma coisa nova. A gente tem visto essa vontade e desejo dele. Nós participamos de um evento há pouco tempo atrás e um dos líderes do mercado de medical devices perguntou assim: eu não consigo entender, porque se eu compro uma pizza no iFood, eu tenho um tracking de onde está a pizza. E quando eu envio um produto de saúde, não tem. Eu falei, não tem porque você trabalha com a empresa errada. Porque nós temos isso pronto e disponível para todos os nossos clientes, né? No WhatsApp, no tracking, qualquer canal de comunicação. Isso é um pouco do desafio das companhias nacionais, né? A logística passou por isso, né? Por esses modismos, né? De ter contratos locais, depois ter contratos internacionais, né? A Luft é local, ponto. Goste ou não goste, a gente é local. A gente acredita muito que o localismo faz muita diferença, né? Então, assim, a gente entende profundamente o nosso cliente, a gente entende profundamente o cliente do nosso cliente. A gente não está escorado em nenhuma proteção. A gente tem o Brasil para atender bem o Brasil. Então, é aquela coisa, pensar global e agir global, a gente acha que pensar global é importante e agir local, né? A gente não tem medalha para dar. A gente não tem uma super marca para dar, a gente tem o melhor serviço, o melhor produto. E aí você vai ver assim, né? E é assim que a gente sobrevive. O melhor software é o da Luft. O melhor time disparado da Luft, as pessoas mais felizes da Luft. O armazém nosso é tão bom ou melhor que qualquer um. Nós somos os primeiros a fazer armazéns climatizados, mais modernos. Aí você vai ver, frota, isso, tudo é Luft. E a escolha é por quem? Tocam os tambores, né? Às vezes é a Luft, às vezes o cara quer a medalha. Eu uso a empresa famosinha aqui. Então, quem quiser medalha, tem medalha, né? Agora, quem quiser ser bem atendido, olhar requisito a requisito, eu tenho certeza, pelo que vocês têm passado, a gente tem avaliado o mercado, que a gente é uma super solução, né?
E é engraçado, porque outros países, quando tem dentro do seu próprio país uma coisa, um produto, uma empresa de referência, prestigiam. É valorizado. Né? Aí, aqui tem gente que prefere, olha, vou contratar empresa estrangeira. Tá bom, quer sofrer, contrata. Agora, quer se dar bem, eu acho que o Felipe e o Gustavo podem resolver bem a parada aí. É isso aí. E a gente costuma falar disso com as pessoas que a gente conversa no mercado, né? Que a gente prefere tudo isso que você disse, a gente prefere investir no nosso time, investir em tecnologia e novas soluções, do que patrocinar a Fórmula 1, do que ter uma página numa revista famosa. Não tem como nós ganhar nesse campo, né? Sempre vai ter muito mais recursos que a gente. Agora, ter um líder que tira o máximo de cada colaborador, o turnover dele é 15%, aí o cara tem marca, tem isso, tem aquilo, o turnover é 45%, como é que vai funcionar? Não tem flexibilização, zero possibilidade de customização do serviço. E a gente não tem o que a gente sabe fazer. E você não é atendido, né? Muitas vezes nos comunicam que simplesmente não são atendidos, né? Sim. A gente teve um encontro faz pouco tempo com um cliente que veio de fora do Brasil e falou, cara, eu acho que eu nunca fui tão bem atendido numa empresa como eu fui atendido aqui. Trabalho do nosso time comercial, né? Da Elaine, com todo o time dela. Quer dizer, pô, eu adorei estar aqui com vocês, né? Não sei se vai dar negócio, mas eu adorei estar aqui com vocês. Eu acho que isso faz a diferença. Né? Faz total diferença. Mas é isso. Você vê que dentro da Luft, os clientes estrangeiros nos prestigiam muitíssimo, né? Muito. E também a gente tem que agradecer muito clientes brasileiros, né? Mas estrangeiro, me lembro, todos os tratam bem, né? Todos, sem exceção, né? Aqui e lá. Aqui e lá. Brasileiro, alguns nos tratam muito bem e outros preferem ser vira-lata mesmo, né? Tudo bem. Ninguém... E de todas as nacionalidades, né? E de todas as... Nós temos uma gama... Índia, Japão, Europa, França. Eu acho que quem contrata é isento quando ele contrata a melhor solução. E não, olha, eu vou mostrar que eu sou isento porque eu vou escolher uma empresa de outro país, eu sou isento. Então, se essa é a regra de isenção, preocupa, né? Mas assim, não é para dar porrada em ninguém aqui hoje, né? Não, e vou pegando esse gancho desse tipo de investimento que a gente faz, por exemplo... A gente não patrocina a Fórmula 1, mas a gente tem investido constantemente em tecnologia. Né? Então, ultimamente, a gente tem feito várias soluções focadas em inteligência artificial, com soluções práticas. Né? A gente testa várias coisas. A gente testou picking com robô dentro do armazém. A gente testou picking inventário com drone. Tem uma série de soluções, né? Mas tem soluções práticas. Né? Os nossos algoritmos de recomendação de produto, de picking, de packing, já tem inteligência artificial rodando por trás. O que você me mostrou do material promocional é uma revolução. O do material promocional. Acabamos de implementar com um grande Não é que cliente. É melhor do que o outro, é infinitamente mais moderno, eu ouvi de um especialista. Essa é uma boa pauta. Agora, por que é melhor? Né? Porque quando você for avaliar tecnicamente, ponto a ponto, item a item, do que compõe aquela solução, você vai ver que o melhor e o pior é algo genérico. Mas quando você começa a avaliar tecnicamente, ponto a ponto, que alguém preencheu um conjunto de pontos e outro preencheu 1/3 daquele conjunto de pontos. Nesse caso específico, a gente criou uma ferramenta de tecnologia que tem um impacto menor no nosso processo, sim, porque o impacto dela é essencialmente no processo do nosso cliente. Né? Em marketing, em vendas, em compras, em logística. É uma ferramenta para gerenciar o processo do nosso cliente. E a integração deles, com certeza. Com certeza. E eu ouvi de um especialista do mercado, que não pode dizer o nome. Já foi concorrente, ele falou assim, olha, essa ferramenta não é melhor. Ela é única, não tem igual. E aí eu disse para ele, mas sabe por quê? Porque a gente fez a 18 mãos, né? Sim. A gente criou, e isso é uma das coisas que a gente aprendeu na Luft, de fazer projeto colaborativo. Então, assim, não tem um cara na área de TI que entra lá, senta, programa e fala, vai usar. Não,
todo mundo junto, é quem vai usar. A gente entrevistou 14 ou 15 clientes que nem eram clientes nossos. Qual é a tua dor nesse ponto? Me conta como funciona o teu processo e o que não funciona. E o cliente, isso é uma característica da Luft. Se você olhar o que vocês estão contando, é um dos nossos valores, que é diálogo, né? Uhum. Na Luft, o cliente sempre tem com quem falar. Sim. Sempre tem. Inclusive quando tiver um erro, aí tem mais ainda. Mais ainda. Né? Então, às vezes a gente vê gente nos procurando, não tem com quem falar. Sim. Aí, a maior parte, para nosso prazer, nossa honra, eles vêm trabalhar com a gente. Mas tem uns que continuam lá. Não tem com quem falar, continuam lá. Estão presos no modelo. E isso é comum hoje. Nesse mar de tecnologia, você não ter com quem falar. Né? Você tem sistemas... Quando as coisas funcionam, os sistemas são maravilhosos. Mas quando você quer falar com alguém, hoje, você pode pegar essas grandes empresas, você não vai conseguir falar. No máximo com um robô no WhatsApp, você vai falar. E olha lá, né? Muito. Eu fui treinado para isso, além disso eu não respondo. Né? Fernando, a gente falou da nossa aplicação de inteligência artificial, né? A gente tem um bot para atendimento a cliente desde a pandemia que a gente lançou. A gente foi o primeiro a fazer isso. Sim. Então a gente vem testando inteligência artificial faz bastante tempo, utilizando muita inteligência artificial nos nossos sistemas de armazém. A gente utiliza mesmo inteligência artificial. De fato. Né? Eu acho que isso que é legal falar. Né? As nossas estratégias de picking, não só para roteiro de entrega, mas para fazer separação dentro do armazém, ela está carregada de algoritmos de inteligência artificial. Eu até estava vendo uma pessoa falar sobre isso. Tem muita gente que fala sobre a inteligência artificial e pouca gente aplica. Né? Então a gente aplica. A gente aplica há um tempo já. E tem uma pesquisa recente, eu não vou lembrar a fonte agora, mas ela está super famosa. Qualquer Google que alguém der aí, ou procurar na inteligência artificial, ela vai falar que 95% dos projetos de inteligência artificial têm falhado. E aí tem uma série de motivos para isso. Então, assim, os nossos têm andado... A gente está dentro dos 5% do que vai adiante. Mas, para além da utilização de inteligência artificial e toda essa tecnologia que a gente usa, a gente ultimamente tem colocado na nossa plataforma de tracking, que a gente já tinha lá desde os anos 90, recentemente a gente agora consegue colocar para o nosso cliente a pegada de carbono dele. Está disponível. Né? Está disponível para ele ver lá quanto que ele consome, quanto que de fato aquele transporte que ele mandou o medicamento de um ponto A para o B, para o C, para o D, enfim, ele consumiu de pegada de carbono. Então é mais uma das inovações que a gente tem e ele possivelmente ele tem a possibilidade de compensar isso. Sim. Se ele quiser. Sim. Né? Então, assim, a gente tem tecnologia nos sistemas, tem nos veículos. Eu tô vendo aqui, ó. Olha aqui que maravilha, ó. No teto desse caminhão são placas solares. Exato. Porque tão importante que eu acho, na minha visão, essa questão do carbono, né? Tem gente que comercializa o carbono. Eu acho que é legal porque incentiva todo mundo a economizar, realmente a redução das emissões. Né? Então, quando você vê um caminhão com o teto da carroceria com placas solares, você está reduzindo as emissões. Né? Os nossos refeitórios estão todos eles equipados com equipamentos que transformam lixo orgânico em água. Né? Os nossos armazéns, 100% de energia renovável. 100% de energia renovável. Então, quer dizer, quando você trabalha na redução das emissões, eu acho que é realmente o que faz a grande diferença para o planeta. Senão é algo transacional. Olha, eu criei crédito e vendo para quem continua poluindo. Legal, né? Mas quando você passa a reduzir as emissões, eu acho que esse é o grande compromisso da Luft. Eu acho que é aí que está a diferença. Quer dizer, empresas que querem realmente reduzir as emissões. A gente entendeu... Quando começamos a medir dentro da plataforma do Luft Digital, a gente entendeu que era um trabalho de várias mãos, né? Que nós precisamos estar na redução de pegada junto com os nossos clientes e com os clientes dos nossos clientes, né? Claro. E o primeiro passo foi medir, quer dizer, qual é a pegada?
Né? Para saber se a gente está diminuindo ou está melhorando, a gente tem que saber qual ela é. Né? Eu acho que foi feito aí um esforço bastante grande, que inclusive nós apresentamos num fórum internacional de logística, e o feedback que a gente teve para essa medição on time que a gente faz, que não é um estudo do passado, de um inventário realizado do ano anterior, não é um on time, fala, nunca vimos. Foi um evento na França, fala, nunca vimos isso antes, é a primeira vez que a gente vê uma medição on time de pegada de carbono. E o que vocês estão vendo dessa pegada de tecnologia, né? Os motores historicamente foram de combustão, tem a questão dos veículos a bateria, mas um caminhão precisa muita bateria, né? Porque o caminhão não é que nem um carro que transporta 400, 500 quilos, o caminhão transporta às vezes 27 toneladas, alguns 15, 16 toneladas. Como é que vocês estão olhando e estudando isso dentro da Luft, essa migração de tecnologia? Quem sabe vem o hidrogênio, que talvez para caminhão possa fazer mais sentido eu olhando aqui. O que vocês repararam em relação a isso? Qual é a ideia que vocês têm? Posso? Por favor. Uma das coisas que a gente conversa bastante e que o Felipe tem batido bastante na tecla, inclusive com os clientes, é que a gente não acredita numa única matriz. Né? Então, assim, o caminhão elétrico vai resolver tudo. Não vai. Porque aí tem problema da bateria, tem problema da autonomia, tem problema de uma série de coisas. O caminhão a gás vai resolver tudo. Não vai. Só ele não vai. Né? Tem uma questão de custo para trocar toda essa frota, de você trocar a matriz toda de combustão para elétrico. Então, a gente acredita, e aí sim, utilizar a tecnologia e utilizar a inteligência artificial, a gente acredita em trabalhar na eficiência da cadeia. Né? Porque no mercado de saúde, você conhece melhor do que eu, a logística ela é muito voltada para questões tributárias e de fluxo de caixa. Então, eu acho que a gente faz muitos movimentos desnecessários, né, ao longo da cadeia, que se o nosso cliente ou a indústria nos permitir fazer uma análise... O sistema tributário brasileiro é antiecológico, né? Completamente. E ele é o primeiro... Possivelmente a correção dele tem um efeito maior do que trocar toda a frota de entrega de last mile para elétrico. Sem dúvida. Possivelmente. Sem dúvida. Possivelmente. A gente costuma dizer com os clientes que assim, se você me deixa... Porque não existe eficiência logística hoje no país, na minha visão. Ela tem a primeira questão, a eficiência tributária, tem a questão do fluxo de caixa, isso no mercado de saúde, né? A questão do fluxo de caixa. Depois vem alguma outra coisa. Aí vem tem um agendamento, que assim, grande parte das entregas são agendadas, não planejadas por nós. E não por um critério de eficiência logística. E não por um critério de eficiência. Então, assim, né? A gente costuma brincar. Se deixar a gente planejar, a gente garante 50% de redução de pegada de carbono. De pegada de carbono sem mexer na frota, sem mexer na matriz. Só trabalhando na questão de eficiência. Né? E aí tecnologia pode ajudar bastante nisso. A verdade é que a logística sempre foi uma das últimas fronteiras para o crescimento, né? E hoje, antigamente, a indústria automobilística, né, o just in time, era a grande referência. Hoje é o e-commerce, né? E nós somos líderes de e-commerce, né? Então tem uma fronteira enorme de crescimento, de geração de valor, geração de negócio, faturamento. Quem quer faturar mais? A logística é um ponto de entendimento, né? Eu acho que esse é um ponto que teria que avançar mais. Eu olhando vários mercados aqui dentro da Luft, no setor de saúde. Falta um pouquinho de aprimoramento nessa visão. Investir em logística é vender mais, vender muito mais, né? E a área de tecnologia está provando isso todo dia, né? E a área farmacêutica ainda... enfim, tem muita coisa para fazer, né? Acho que é isso, né, Gustavo? Encerramos por aqui. Acho que é isso. O primeiro tá bom. Foi muito bom. O segundo a gente não faz tanta bobagem assim. Não. A gente vai melhor. Mas acho que foi muito bom. Deu pra gente falar um pouquinho da história da Luft, especialmente da healthcare, da criação, da entrada do Fernando no mercado de trabalho e como se deu isso, a criação, enfim, acho que foi muito bacana. Obrigado, viu, Fernando? Não só pela história até aqui, mas por ter nos honrado com a presença hoje
Deixa uma última mensagem para todo mundo. Obrigado, acho que foi muito bacana a conversa. A mensagem é fazer as coisas com humanidade, mas fazer, né? Eu acho que tem muito coach aí na internet explicando ideias, mas eu acho que o que faz a diferença é a gente implementar as ideias, né? Implementar ações, execuções. Então a Luft tem isso, né? Tem essa coisa, e até mensagem para a turma nova aí, vamos cultivar as ideias, mas depois executá-las, né? Eu acho que executar que faz a grande diferença. Obrigado aí a todos vocês e espero que tenha sido um sucesso aí. Será? Foi ótimo. Valeu. Obrigado. Muito bom.